Queria que você abrisse a palavra de Deus num texto que está em Salmos, capítulo 16, no verso 11. Salmos, capítulo 16, verso 11. A gente vai falar só sobre um versículo. No decorrer da mensagem, a gente vai ler alguns outros textos para complementar aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu tenho certeza que é aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Salmos, capítulo 16, verso 11. E o texto diz assim: o salmista aqui, Davi, os salmos são canções de Davi, e no verso 11 ele deixou uma frase. Na verdade são 3 frases que compõem esse versículo, e eles são carregados aqui de ensinamentos para trazer para a gente no dia de hoje. Eu tenho certeza que vai falar o nosso coração. E o texto diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, e à tua direita há delícias perpetuamente. Amém? Algum tempo a gente tem falado aqui, talvez se você está aqui já há algum tempo na igreja e caminha aqui com a gente, você já ouviu por várias vezes eu falar sobre isso, e eu queria reforçar isso. Nós, seres humanos, nós buscamos 2 coisas para que a gente possa verdadeiramente dizer que nós temos uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida plena. As 2 coisas às vezes nos levam a fazer coisas onde o Senhor não está presente. Talvez você, buscando essas 2 coisas, você fez coisas que no lugar de levar você para perto de Deus, levou você a se distanciar de Deus. E as 2 coisas são alegria e paz. Então a gente busca alegria e paz. Tem gente que tem compulsão por dinheiro. Vou trabalhar para juntar muito dinheiro. Eu quero muito dinheiro. Porque para ele entende que ter muito dinheiro, ele consegue ter a alegria e às vezes a paz. Tem gente que busca, e é aqui a nossa realidade, onde nós temos a comunidade terapêutica, que a gente atende pessoas em situação de drogadição, dependentes químicos de drogas, entorpecente, aonde eles entraram por esse caminho, talvez da bebida, talvez da droga, buscando isso aqui, ter um momento de paz e ter um momento de alegria. Mas os caminhos que foram traçados para poder ter essa conquista, no lugar de levar em ter a verdadeira alegria e a verdadeira paz que só o Senhor pode nos dar, trouxe um peso muito grande. E a conta chega. E muitas vezes tem muitas pessoas pagando essa conta. É um momento de alegria com um tempo permanente de tristeza. É um momento de paz, onde eu não me preocupo com mais nada, mas logo a conta chega. E vem perturbação, mentira, enfim. Você sabe muito bem das consequências de buscar alegria e paz em caminhos onde o Senhor não está presente. E esse salmo, ele fala de alguns caminhos, ele fala de caminhos da vida. Para você não ficar confuso com aquilo que está descrito também na palavra, dizendo que existe um caminho, e o caminho é Jesus, onde Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então o caminho espiritual para a vida eterna, só existe um caminho e não tem caminhos, e não tem atalhos. Então só tem um caminho, que é Jesus. Aqui ele está falando de caminhos da vida. São decisões e caminhos que nós seguimos aqui na nossa vida presente, para que nós possamos verdadeiramente ter aquilo que Deus quer derramar sobre a nossa vida, que é alegria e paz. Tem gente que já encontrou o caminho, que é Jesus, só que a sua vida aqui não remete para uma vida de paz e alegria, porque ela não anda nos caminhos que o Senhor sonhou, propósitos que o Senhor sonhou para as nossas vidas. Apesar de, no mundo espiritual, ela continua caminhando para a salvação, porque ela professa Jesus como Senhor e Salvador. Mas Deus, sendo o nosso Pai,
Ele quer que você possa ter uma vida plena aqui. E Ele sonhou coisas com relação à sua vida. Ele tem colocado diante de nós caminhos que apontam para Ele numa vida aqui terrena. Só para a gente entender como nosso Deus, Ele é tão maravilhoso. E a ideia de Deus para a vida humana é que nós tenhamos uma vida plena, uma vida abençoada, mesmo diante de dificuldades que virão. Quando Deus criou o homem, quando Ele criou a mulher, está escrito lá no comecinho de Gênesis, que Deus criou um jardim lindo, para que aqueles dois, que eram o início da humanidade, pudessem usufruir daquilo. A Bíblia diz que Deus permitiu que eles pudessem comer de todas, na Bíblia está bem claro que era de todas as árvores. Deus poderia fazer para nós, seres humanos, uma única árvore, uma única planta que nós iríamos comer, que teria todo o nutriente para que nós pudéssemos subsistir nesse mundo. Mas Deus foi além. Ele não criou uma ração humana para que nós pudéssemos comer e que a comida fosse simplesmente para que pudesse assim nos nutrir. Mas Deus fez diversidades de alimento, porque junto com o propósito de nos nutrir, Ele também derrama sobre nós na alimentação o prazer da alimentação, porque Deus, Ele deseja que nós tenhamos uma vida plena. Amém? E é assim em várias áreas da nossa vida. Mas esses caminhos, existe um limite. E Deus, quando criou o homem e falou: homem, Adão, Eva, vocês podem comer de todas as plantas que estão aqui. Eles poderiam comer de todas as frutas, mas tinha uma só que não poderiam comer, que era o limite estipulado por Deus. Que a partir do momento em que, se eles se alimentassem dessa fruta, desse alimento, eles estariam infringindo um limite, e estaria ali então pecando e se afastando dos caminhos que o Senhor tinha para eles. E eles comeram, e a gente já sabe da história, o pecado entrou na humanidade. Mais uma história para que você possa validar comigo esse conceito. Quem escreveu esse salmo foi Davi. Davi, da mesma forma, ele diz a Bíblia que ele era um homem segundo o coração de Deus. Não tem nenhum outro homem que teve essa conotação, essa expressão, que Deus estava dizendo que ele era segundo o coração dele. Só tem para Davi essa expressão, porque ele era um homem segundo o coração de Deus mesmo. Ele andava com Deus. E chegou um momento em que ele passa do limite. Deus criou o sexo não só para que a gente pudesse procriar, mas Deus criou o sexo para que o homem e a mulher também possam ter prazer. Porque Deus, Ele quer que nós tenhamos uma vida plena, só que com limites. Quando Deus criou o sexo, era para que o sexo pudesse acontecer dentro da vida da família, entre um homem e uma mulher, dentro do matrimônio, dentro do casamento. O limite do prazer criado por Deus do sexo está no casamento. Então qualquer coisa que acontece relacionada ao sexo que está fora do casamento, você está atravessando o limite. Daí você está fora do propósito de Deus. E Davi, foi exatamente isso que aconteceu com ele. Ele tinha as mulheres com quem ele poderia deitar, e na época era poligamia, então ele tinha várias mulheres. Hoje, não instituído por Deus. E na época Deus não se alegrava, mas Deus permitia. E ele tinha várias mulheres, que era dele, que ele poderia se deitar. Mas ele foi olhar para a mulher que era de Urias, que era de um outro homem. Ele atravessou a linha do limite com relação àquilo que Deus deu para o homem, para que o homem pudesse ter prazer, que era o sexo. E ele pagou um preço altíssimo por conta disso. Então existem caminhos que o Senhor estipulou para a gente, para que a gente possa ter uma vida plena, uma vida feliz, uma vida em paz, para que mesmo a gente aqui passando por adversidades que nós passamos, e Jesus deixou claro isso,
aonde Jesus afirmou, está descrito na sua palavra: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus deixou claro, mas no total nós temos uma vida abençoada, e essa vida abençoada o Senhor quer entregar para a gente. E hoje pela manhã a gente está estudando sobre a vida de Paulo, que está em livro de Atos. Nós estamos em Atos capítulo 14, agora entramos no capítulo 15. E quando a gente vai estudando a vida do apóstolo Paulo, a gente vê que ele passa por muitas diversidades. E hoje de manhã, Deus levou a gente a ter um entendimento, porque o apóstolo Paulo disse isso, que mesmo diante de todas as perseguições, diante de tudo que ele estava vivendo, inclusive hoje a gente estudou na parte da manhã que ele foi apedrejado, tirado de uma cidade, dado como morto, mas ele não tinha morrido, mas foi apedrejado, tudo em prol do evangelho. Diante de todas essas lutas que ele atravessou, problemas que ele passou, aonde lugares que ele foi aceito e muito bem aceito, mas lugares aonde o evangelho foi rejeitado e ele pagou um preço por conta disso. Quando ele chega no final da sua carreira, em 2 Timóteo, quando ele está conversando com Timóteo, escrevendo uma carta para Timóteo, ele descreve o quanto que no resumo da sua vida ele tinha tido uma vida feliz. Então ele olhava para a vida dele, mesmo diante de tanta perseguição e diante de tudo aquilo que ele viveu, mesmo assim ele olhava para tudo aquilo e falava assim: ó, eu tive, mesmo passando e padecendo por problemas, eu tive uma vida feliz. Ele viveu isso, a alegria e a paz, mesmo diante das adversidades. Então isso leva a gente a começar a pensar: como assim? Deus criou coisas para que a gente possa ter prazer e viver uma vida plena, uma vida feliz, uma vida de alegria e paz. Mas tem pessoas que têm essa mesma alegria e paz, mas o que ela vive é uma coisa totalmente contramão a isso. Mas ela é feliz, ela viveu uma vida em paz. Ele descreveu isso. Uma das coisas que o apóstolo Paulo deixou escrito, que as perseguições que ele sofreu, ele agradecia a Deus por cada uma delas e fazia ele feliz, porque fazia ele ser cada vez mais parecido com Jesus. E ele tinha essa convicção. Ele era uma pessoa feliz e que vivia em paz, mesmo sendo perseguido e passando por açoites. Onde que está a diferença? A diferença é que o apóstolo Paulo, ele entendeu o propósito da sua vida. Quando você encontra o propósito da sua existência, você verdadeiramente pode dizer que você é feliz. Uma das coisas que você precisava, e a gente vai ver isso nessa noite, buscar e sendo prioridade na sua vida, é quais são os caminhos que o Senhor quer que você trilhe nessa vida. A gente poderia trocar essa palavra caminhos por propósitos. Qual o propósito? Quais são os propósitos que Deus sonhou para a tua vida? Quando você entender isso, quando você receber isso da parte de Deus, e você aceitar os propósitos de Deus na sua vida, e você viver eles, você vai poder dizer com toda a propriedade: eu tenho a verdadeira alegria e eu tenho a verdadeira paz. A gente precisa buscar isso. Você precisa buscar isso. Se você deixar isso como segunda opção, deixar isso para um segundo momento, você vai viver uma vida que talvez salvo, porque você continua no caminho que é Jesus, colocando Jesus como prioridade na sua vida, e glória a Deus por isso. Mas você não vai viver uma vida plena. Você vai viver uma vida infeliz, se arrastando, esperando a recompensa de ser promovido, do sopro de vida ser retirado de você, para você viver a eternidade com Ele. Mas Deus quer muito mais. Ele como Pai e nós como filhos, o que Ele deseja é que você viva aquilo que Ele sonhou para você nesse mundo, e já se preparando para viver com Ele de eternidade. Aonde nesse texto Ele descreve o que é isso, o que é viver com Ele na eternidade, que Ele continua dizendo: ó, tu me farás ver os caminhos da vida, e na tua presença a plenitude de alegria, e à tua direita há delícias perpetuamente. Então, em nome do Senhor Jesus, que nessa noite você possa ser motivado através da palavra a poder buscar quais são os caminhos que Deus tem para a sua vida. Amém?
Quem deseja aqui ser feliz e viver uma vida em paz? Glória a Deus. Uma vida de depressão é uma vida em paz? Não. Uma vida com ansiedade é uma vida em paz? Não. Uma vida com estresse é uma vida em paz? Não. Uma vida cheia de problemas e lutas e você não consegue administrar essas lutas e sempre com o semblante caído, é uma vida em paz? Não. Você viver uma vida preocupada e não confiando em Deus, é uma vida em paz? Não. Mas Deus tem uma vida em paz e uma vida feliz para você, mas você vai ter que ir em busca de algumas respostas. Você vai precisar buscar isso em Deus. Esses caminhos que o salmista aqui descreve, que é o propósito da sua vida, você vai ter que buscar nele. E eu queria deixar aqui 4 coisas, e são 4 coisas breves e a gente termina. Mas eu queria que você abrisse o seu entendimento, em nome do Senhor Jesus, tirasse toda a cera espiritual que tenta você impedir de ouvir a voz de Deus, amém? Para que você possa ouvir isso e você possa trazer isso como uma verdade na sua vida, para que você possa ter testemunhos para contar daquilo que você recebeu aqui nessa noite através da palavra, e essa palavra que é transformadora possa levar você a ter essa plenitude de uma vida feliz e uma vida em paz. Então, algumas coisas que Deus colocou no meu coração para que a gente possa alcançar o entendimento da parte de Deus, quais são os caminhos e propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, primeira, os caminhos que o Senhor tem para você, eles são únicos para você. Então não adianta você querer copiar o caminho do outro, porque ele tem um caminho exclusivo para você. Às vezes a gente vê algumas pessoas tomando algumas decisões e vivendo alguns propósitos em Deus, cumprindo com a sua missão em algumas áreas, e a gente é levado a fazer e repetir a mesma coisa que aquela pessoa está fazendo, porque se deu certo para ela, vai dar certo para mim também. Não é assim, porque os sonhos e os propósitos, aquilo que Deus sonhou para a sua vida, é único e exclusivamente para você. Então não tenta olhar para o lado e ver o que está acontecendo na vida do seu irmão, ou de alguém que você olha e você tem alegria de ver Deus prosperando ele em alguma área, ele crescendo, feliz, em paz, e você repetir aquilo que ele faz. Porque tem algo específico de Deus para a sua vida. Você está aqui, você respira, Deus tem coisas que sonhou com relação à sua vida, Ele tem caminhos para você andar, Ele tem propósitos para que você possa cumprir, que são unicamente seus, de mais ninguém. Então, em nome de Jesus, talvez o que está impedindo de você entender aquilo que Deus tem de propósitos para a sua vida, é você ficar olhando aquilo que Deus tem de propósito na vida de alguém. E isso tem tirado a tua distração, tem gerado distração, e tem impedido de você enxergar aquilo que realmente Deus tem para você, porque Deus tem algo para a tua vida, amém? Deus tem sonhos para a tua vida. Em Salmo 139, no verso 16, bem conhecido nosso, olha só o que está descrito: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Então existe um livro, aonde antes de você ser gerado, Deus escreveu sobre você. Então Deus, nesse livro, aonde tem coisas relacionadas da parte de Deus para a sua vida, Ele escreveu como seria todos os seus dias. Agora, significa que você vai viver aquilo que Deus escreveu? Sim ou não? Não, porque depende de você. Deus escreveu algo para você, Ele criou você com um propósito, Ele tem sonhos com relação a você, Ele quer que você tenha uma vida feliz, uma vida plena. Ele colocou nesse livro caminhos que você deveria seguir. Os sonhos de Deus para a sua vida está descrita nesse livro. Agora, significa que você vai viver eles? Não, porque depende da sua decisão. Hoje de manhã, quando nós estávamos aqui, nós entramos num assunto por um minuto,
e eu disse isso, que as promessas do Senhor na nossa vida não significa que elas vão se cumprir, apesar de você ter promessas, porque depende de você. Porque Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele deu para a gente o livre-arbítrio. Quem decide sobre a sua vida é você. Deus escreveu coisas para você, Ele tem caminhos para você seguir, Ele sonhou coisas a seu respeito e escreveu isso no livro quando você ainda nem tinha vindo. Está aqui no Salmo 139, verso 16. Mas você viver esses sonhos depende da sua atitude, depende em você ouvir e entender quais são os caminhos que Deus sonhou para a tua vida. E quando você alinha a sua vida aos sonhos de Deus, você tem a plenitude da alegria e da paz. Amém? Então não olha para o lado. Claro que você tem pessoas que caminham com você, que servem para você como referência, mas não significa que aquilo que Deus vai fazer na sua vida vai ser a mesma que fez na vida daquela pessoa. Se você olhar para a minha história e querer viver a minha história, você não vai conseguir, não vai dar certo, porque Deus tem uma outra história para você, não é a mesma que a minha. A minha história, ela não é a mesma de muita gente que serve de referência para mim, as pessoas, mas as histórias delas é diferente da minha história, porque Deus sonhou coisas para a vida deles e sonhou coisas para a minha vida. Eu olho para a vida deles, eles servem de ilustração para mim, servem de referência para mim, pelos homens que são, mulheres de Deus que são. Mas eu querer caminhar o caminho que eles estão caminhando, porque eu entendi que era uma coisa legal e bacana, eu vou me frustrar, porque Deus sonhou algo específico para mim, e Deus sonhou algo específico para você. Amém? E quando eu falo isso, eu não sei se você tem esse sentimento, mas enche meu coração de alegria, porque Deus me fez não em série. Deus não produziu uma humanidade em série, onde todo mundo é igual, todo mundo tem as mesmas vontades, onde Ele se relaciona com todo mundo da mesma forma. Deus, Ele criou a gente de forma individual. Deus, quando Ele olha para você, olha para cada um de nós, Ele não vê só a igreja que está reunida aqui, que é um grupo de pessoas. Ele conhece cada um aqui. Ele sabe quem é você na sua intimidade, e Ele teve o cuidado de sonhar coisas com relação a você que é só para você. Amém? Você não precisa olhar para a vida do outro, você precisa descobrir em Deus quais são os caminhos que Ele sonhou para você. Amém? Segunda coisa, você só conseguirá viver os caminhos diante da sua busca, porque se você não querer, você não vai descobrir. Você só vai conseguir entender aquilo que Deus escreveu sobre você, quais são os sonhos que Ele tem para você, quais são os caminhos de vida que Ele tem para você, a partir do momento em que você buscar essa resposta. Isso é a contrapartida do ser humano, você precisa buscar isso. Se você não buscar, você não vai ter. Você vai para o céu se você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, mas você vai viver uma vida medíocre aqui nesse mundo. E a vida medíocre que eu estou dizendo é uma vida mediana. Momentos você vai estar feliz, momentos você vai estar triste, você vai se sentir incompleto, vazio, porque você nunca vai se sentir produtivo no reino, porque você não descobriu ainda quais são os planos que Deus tem para você, porque você não foi atrás dessas respostas, porque você não procurou essas respostas. Você só vai conseguir se você se esforçar a ir atrás delas. A minha intenção, a intenção do coração de Deus, quando Deus me entregou essa palavra, é levar você a ser motivado nessa noite a buscar isso. Quais são os caminhos que o Senhor tem para a tua vida? Talvez você está andando igual uma barata tonta, vai caminhando para todo lado, batendo em todo lugar, mas nunca encontra verdadeiramente qual é o sentido da sua vida, porque você está procurando em caminho errado, ou você deixou de procurar. E Deus está querendo entregar para você quais são os desígnios que Ele tem para a tua vida, mas você precisa buscar isso, você precisa querer isso, senão nada vai acontecer. Você precisa ter um alvo, e esse alvo é entender quais são os planos que Deus tem para a tua vida.
Quais são os planos que Deus tem para você? Em nome de Jesus. Busque isso. Talvez você está buscando tantas coisas para buscar ter paz e alegria, quando na verdade a única coisa que você precisava buscar é a Deus e a resposta dos planos que Ele tem para a tua vida. Porque a partir do momento que você receber isso da parte de Deus e você alinhar a sua vida aos planos de Deus, você deu certo. Até o dia que Jesus vai te chamar, até o dia que Jesus vai voltar, você vai conseguir ter uma vida plena, uma vida feliz, uma vida em paz, que eu sei que você quer ter, mas talvez você não está conseguindo ter, porque você não está buscando essas respostas. Então busca, em nome do Senhor Jesus. Em João capítulo 7, verso 37 e 38, está dizendo assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem que recebe a água quando da parte de Deus nesse versículo? É aquele que tem sede. Então quem tem sede procura quem tem a água. Daí quando ele procura quem tem a água, a Bíblia diz, o Senhor ele derrama a água para ele. Então o Senhor entrega e dá para ele rios de água viva aqueles que têm sede, aqueles que buscam. Então você precisa buscar em nome do Senhor Jesus essas respostas. Em Isaías capítulo 55 verso 1 está escrito assim, ó, Isaías 55, 1: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Olha o que ele está dizendo aqui, o profeta falando da parte de Deus, entregando uma palavra. Ele está dizendo, você que tem sede, vai em busca da água. Então a contrapartida para que algo possa acontecer na sua vida, precisa você ir atrás. E aqui nesse texto tem algo, não sei se você entendeu, mas tem uma coisa aqui incoerente nesse texto. Porque ele diz assim, ó, você que não tem dinheiro, quer dizer, você não tem dinheiro algum. Ele está dizendo, o que você precisa fazer? Você precisa ir comprar e comer. Mas ele diz que para esses que tinham que comprar e comer, é aqueles que não têm dinheiro. Como é que a pessoa vai comprar se ele não tem dinheiro? Porque sabe qual que é o dinheiro no mundo espiritual? É a tua sede, é a tua fome. Quando você tem sede de Deus, quando você tem fome de Deus, você consegue receber da parte do Senhor aquilo que Ele tem para te entregar. Se você não tiver sede disso, se você não tiver fome disso, de encontrar as respostas que você precisa para você viver uma vida em paz, uma vida feliz, uma vida alegre, você não vai receber. O dinheiro é a tua vontade, o seu desejo de buscar isso. Em nome de Jesus, que nessa noite você possa dar um passo de fé em busca dessas respostas, amém? Em Jeremias capítulo 33, verso 3, diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então ele começa o texto dizendo assim, clama a mim. Então quem tem as respostas que não sabe é aquele que clama. Se você não clamar, você não vai ter as respostas. Você não vai conseguir ter aquilo que você está buscando do Senhor, que você ainda não conhece, mas que o Senhor tem as respostas para te entregar. Porque só recebe essas respostas aquele que clama. Então, em nome do Senhor Jesus, a gente poderia pegar outros textos, mas a gente vai ficar nesses três, que já remete para a gente sobre a necessidade da gente ir em busca dessas respostas. Quais são os caminhos que o Senhor tem para a sua vida? O que foi que Deus escreveu sobre você naquele livro quando você ainda nem tinha sido formado? Quais são os sonhos que Deus tem para você? Qual a missão que o Senhor entregou nas tuas mãos? Qual é o seu propósito de vida? Busque no Senhor, em nome de Jesus. Busque, em nome de Jesus. Terceira coisa, você só vai receber se você buscar, mas você só vai buscar se você valorizar isso.
Você precisa buscar para ter. Mas você só vai buscar se você entender a importância disso na sua vida. Porque se você não entender a importância disso, você vai continuar vivendo uma vida, como eu disse, mediana. Que no nosso linguajar, que é uma palavra pesada, mas ela significa isso, uma vida média, medíocre. Nunca ser plenamente feliz, nunca plenamente em paz, e vivendo uma vida média. Que o Deus Todo-Poderoso, que é o seu Pai, Ele não quer que você tenha essa vida, Ele quer que você tenha uma vida plena. Em Deus, como a gente disse, como foi lido aqui no começo do texto de Salmos, Ele quer te dar a vida plena, não mediana. Mas para isso você precisa entender do valor que é você viver uma vida plena. Você consegue imaginar você vivendo uma vida onde você acorda todas as manhãs, que apesar das dificuldades, apesar das lutas que a gente enfrenta, mas você ter paz e alegria para começar um novo dia, porque existe um propósito para a sua existência, onde você não está simplesmente passando os dias esperando Jesus te chamar, para que você possa viver a recompensa da salvação, porque você andou no caminho que é Jesus, mas todos os dias você vivendo as promessas e os propósitos que Deus tem para a tua vida. Onde você acorda de manhã, você tem um porquê abrir seus olhos, porque não é simplesmente você viver numa rotina, onde você levanta, você vai trabalhar, você faz sua comida, você volta para o trabalho, você vai descansar, dorme, acorda no outro dia e tudo começa de novo. O que Deus espera é que você possa fazer muito mais do que isso. O que Deus tem para derramar na sua vida é você viver os propósitos dele, que é imensamente maior que simplesmente você esperar os dias passar. Cada dia da sua vida foi contada nesse livro que Deus escreveu. Agora a pergunta é, você está vivendo isso? A pergunta é, você quer viver isso? Você quer realmente viver dentro dos propósitos que o Senhor tem, para que você possa viver essa promessa de uma vida plena, feliz, alegre e em paz? Valoriza isso, em nome de Jesus. Valoriza isso, amém? Em Mateus capítulo 16, verso 21, eu vou ler só o 21, mas é a partir do 19 que ele entra nesse assunto. Mas no 21 ele diz assim: porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Isso que nós estamos falando aqui precisa ser algo de valor na tua vida, porque a partir do momento que isso representar um tesouro para você, de você viver os sonhos de Deus e os propósitos que o Senhor tem para a sua vida, se isso virar um tesouro para você, o seu coração vai estar nisso. Daí você vai fazer de tudo para buscar as respostas que Deus tem para a sua vida, para você viver uma vida plena e feliz. Amém? Valoriza isso. Uma coisa é a salvação, que eu creio pela fé, que você já está no caminho certo, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e você está esperando a volta de Jesus, que Ele vai chamar seu nome se você continuar firme, professando o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, e não vivendo nos limites daquilo que o Senhor estipulou para a gente, não vivendo uma vida de pecado, não ultrapassando esses limites. Deus tem algo para a tua vida da eternidade, mas até esse tempo chegar, você pode começar já a viver um pouquinho daquilo que a gente vai viver lá no céu, vivendo uma vida que vale a pena ser vivida. Amém? Amém? Glória a Deus. Em Colossenses capítulo 3, verso 1 a 3, diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto, aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto, e não as que estão aqui da terra, porque vocês morrerão, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aqui nessa carta, o apóstolo Paulo ele deixa para a gente uma dica. A nossa vida, a gente não tem que estar olhando para frente, a gente tem que estar olhando para o alto. Não é os desígnios e sonhos que você quer, mas é os sonhos que Deus tem para a sua vida. Eu tinha um desejo no meu coração,
Quando eu era adolescente, eu nunca falava sobre isso, mas estava aqui guardado no meu coração. Eu tinha um desejo muito grande mesmo, de ir para o lado de humanas, não do lado de exatas, onde eu sou formado. Eu queria ir para o lado de humanas, para ajudar pessoas. Eu sonhei por muito tempo, com a possibilidade de um dia eu ser médico, para que eu pudesse cuidar das pessoas, fisicamente. Eram os meus sonhos. Eu sabia que era difícil, porque para que eu pudesse passar numa faculdade, na época as faculdades de medicina eram todas públicas, as melhores, mas para você passar você tinha que praticamente gabaritar no vestibular. E eu sabia que assim, é uma coisa muito longe para que eu pudesse conquistar. E eu fui procurando outras áreas que era mais fácil. Fiz farmácia uma época, depois parei. Passei no vestibular de enfermagem. Fui um dia na faculdade, abandonei. Mas eu tinha aquilo no coração, era um sonho meu. Passou uns anos, eu fui formado, me formei na área de tecnologia. Eu sou formado em tecnologia da informação, em computação. E um dia, o Pedro adoeceu. Ele tinha 3 aninhos e ele adoeceu. Já contei aqui para a igreja que era uma doença para a morte dele. E nós ficamos 18 dias internados no hospital. E quando eu estava lá, eu senti que que era um desejo meu, e eu fui colocando isso diante de Deus, de eu voltar a pensar em fazer a medicina. E foi tão forte que eu queria, não era desejo de Deus, era minha vontade, era meu olhar reto, não era meu olhar para cima. E era tão forte isso, que quando a gente saiu do hospital, eu comprei todos os materiais para mim poder estudar em casa. Eu comprei tudo. Em casa eu tinha assim, pilhas de apostila, de cursinho, para que eu pudesse estudar aquilo lá, para que eu pudesse passar no vestibular de medicina. Porque eu queria ser médico, era o meu sonho. E passou algum tempo, Deus falou comigo. Ele disse para mim, você vai cuidar de pessoas, mas o cuidado que eu tenho para você não é físico. Você vai cuidar das pessoas espiritualmente falando, porque você vai ser um instrumento meu na vida das pessoas, para que as pessoas possam conhecer verdadeiramente a Cristo. Você vai ser médico de homens, não para cura física, mas para cura espiritual. Eu tive que abandonar os meus sonhos e começar a olhar para o alto, para que eu pudesse entender os sonhos que Deus tinha para a minha vida. No primeiro momento é difícil, porque você se frustra, porque você tinha algo que estava no seu coração, mas era só seu, não era de Deus para você. E por mais que você buscava isso, não ia trazer para você a alegria e paz. Eu poderia ter feito medicina, eu poderia ter sido médico, mesmo assim eu não ia conseguir estar completo, porque não era isso que Deus sonhou para a minha vida. E eu comecei a entender então que Deus tinha um propósito gigantesco na minha vida. E o que Deus tinha na minha vida, eu cumpri com aquilo que Ele sonhou para mim. Eu ajudar as pessoas e mostrar para as pessoas que elas tinham condição de ter uma vida plena em Cristo Jesus. Abrir mão da minha vontade para viver a vontade de Deus. E verdadeiramente cumprir com o propósito que Ele tinha para a minha vida. Eu sou imensamente grato por Deus, por eu não ter sido um frustrado numa profissão que não ia me preencher com alegria e paz. E hoje eu tenho a verdadeira alegria e paz diante da missão que o Senhor me entregou, e eu cumprindo com essa missão. É a mesma coisa com você. Dá valor em nome do Senhor Jesus. Prioriza isso. A primeira coisa que você tem que priorizar você é aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e não ultrapassar os limites que levam você ao pecado. É a primeira, para você viver no caminho que leva à salvação. Mas a segunda coisa é você priorizar os sonhos que Deus tem para a sua vida aqui nessa terra, para que você possa ser preenchido e viver uma vida aqui, feliz e em paz. Amém? Busca isso. E por último, a quarta coisa, a resposta desses caminhos, elas vão vir através da nossa intimidade com Deus.
Você só vai saber quais são as coisas que o Senhor falou sobre você, aquilo que é o propósito da sua existência, que são os caminhos que o Senhor separou individualmente para você, se você buscar o Senhor em intimidade. Quanto mais perto você chega do Senhor, em intimidade, você vai entendendo aquilo que Ele vai te revelando, aquilo que é o que Ele sonhou sobre a tua vida. Em Tiago capítulo 4, verso 8 diz assim: chegai-vos para Deus, e Ele se chegará para vós. Com intimidade, você vai saber aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Como é que você conhece uma pessoa intimamente? Quando você convive com ela. Você só consegue verdadeiramente dizer assim: eu conheço aquela pessoa e eu sou íntima dessa pessoa, se você anda com ela, se você conhece os sonhos dela, se você compartilha as suas dores, as suas alegrias com ela. Se você não tem intimidade com ela, não tem como você dizer que você anda com ela ou que você conhece ela. Porque talvez o que você conhece ela de forma superficial. Nós estamos tendo GCs, e um dos GCs são lá na nossa casa, acontece na nossa casa, que é um GC de casais. E tem alguns casais que estão lá com a gente. Quando a gente se reuniu pela primeira vez, a gente não tinha intimidade com nenhum dos casais, praticamente. Com alguns, mas a maioria não. E alguns casais que pertenciam a esse GC não se conheciam também, não tinham intimidade nenhuma. E os dias foram passando, as semanas foram passando, a gente foi se encontrando. Toda segunda-feira nós estamos juntos, abrindo o coração, um contando dos seus medos, partilhando as suas lutas, a gente orando, intercedendo. A gente chorou junto, a gente se alegrou junto, a gente comeu à mesa junto. E hoje, já passado alguns meses, eu posso dizer com toda a propriedade que muitos dessas pessoas que estão indo na nossa casa, já foi construído esse grau de intimidade, porque a gente já começou a conhecer o coração delas. Mas foi através de um exercício de buscar conhecer, para poder ter a intimidade. Esses dias nós estávamos em casa e tinha que abrir a minha geladeira para pegar alguma coisa. Eu lembro que eu freguei para alguém e falei assim: ó, vai lá, abre a geladeira. Daí ele ficou meio envergonhado. Eu falei: rapaz, você já é íntimo, pode abrir. E ele foi e abriu minha geladeira, pegou lá onde que tinha uns copos. Ele já sabe onde que está lá em casa, porque ele já é da minha casa, porque foi criado isso, uma intimidade. Quando chega, a gente já consegue perceber, eu e a pastora Tuca, que quando a pessoa chega em casa, pelo semblante dela, a gente já conseguiu identificar se ela está bem ou não. Pela forma, pelo olho. Às vezes ela chegou, ela só deu boa noite, paz, e entrou em casa, mas a gente já consegue entender se essa pessoa está bem ou se ela está mal, pelo grau de intimidade que foi construído. E uma intimidade ainda muito maior é que Deus quer ter com você. Quando você busca ter essa intimidade com Deus, Deus começa a revelar para você quais são os sonhos dele. Quando você busca em intimidade, priorizando isso na sua vida, Deus vai começar a mostrar para você se você tem que ir para a direita ou para a esquerda, quais são os desígnios que Ele tem para você, quais os caminhos que você tem para percorrer, que Ele sonhou para você, aonde ali está a verdadeira alegria, a verdadeira paz. Então a busca da intimidade precisa partir de você. E como a gente faz isso? Da mesma forma que a gente se relaciona, através de uma conversa, através de um diálogo, através do abrir o coração, que com Deus é através da oração, leitura da palavra, buscando intimidade, através do jejum, que busca sensibilidade para você ouvir a voz de Deus. Essas três coisas são cruciais que você precisa ter para que Deus possa te revelar. E o que Ele tem para te revelar e o que Ele deseja te revelar pode mudar a história da sua vida. Porque você vai viver os dias aqui com paz e alegria que não tem preço. Tem gente aí que daria sua fortuna. Talvez ele tenha dinheiro que ele pode estar rasgando nota de 200 sem parar e passar 20 anos rasgando e ele não vai acabar com o dinheiro dele. Mas apesar do dinheiro que ele tem, ele é uma pessoa pobre, porque muitas vezes ele não tem isso, paz e alegria.
que só tem quem entendeu da parte de Deus quais são os caminhos que Ele quer que você siga. Que na intimidade com Deus Ele vai te revelar, amém? Ele vai falar com você. Por isso, em nome de Jesus, busque isso. Nós tivemos aqui a nossa vigília, foi no sábado. Esse mês foi diferente, não foi na sexta retrasada, porque a gente tinha a última aula do Elo Perfeito, não tinha como da gente desmarcar, e a gente deixou para esse sábado. Tinha algumas pessoas aqui, mas tinham poucas pessoas. Mas aquele tempo de vigília que nós estávamos aqui, é justamente a gente buscar Deus na intimidade. O que você está ouvindo aqui agora é a palavra de Deus para poder gerar uma atitude no seu coração. Na vigília, é você começar a gerar no coração aquilo que Deus está falando para você em intimidade. É no momento de louvor, que não precisa ser só na vigília. Eu estou usando a vigília como um exemplo. É todo dia. É você buscar isso, e Deus vai falar. Eu não sei se você já viu algum testemunho de alguém dizendo assim: eu sei agora, eu entendi, recebi da parte de Deus o meu chamado. Alguém já ouviu um termo assim? Alguém falar isso? Agora eu sei, agora eu recebi da parte de Deus o meu chamado. Dá a impressão que esse chamado ele está recebendo naquele momento, mas não. Na verdade, esse chamado já está desde a eternidade, que Deus escreveu no livro dele, de coisas que Deus imaginou para ele, que sonhou para ele, e que na intimidade dele com Deus, foi revelado aquilo que Deus escreveu. Então ele buscou a Deus, ele buscou em oração, em jejum, ele buscou através da palavra, porque ele queria não mais andar com as suas próprias pernas, mas ele queria a partir de agora andar nos caminhos que o Senhor tinha para ele, e Deus mostrou e revelou para ele. Mas não é só para ele, é para você também. Então, em nome do Senhor Jesus, saia daqui com esse desejo ardendo dentro do seu coração, de você encontrar em Deus, através de uma intimidade com Ele, quais são os caminhos que o Senhor tem para a sua vida, quais os sonhos de Deus para a sua vida, quais são os propósitos de Deus para a sua vida, qual a missão que o Senhor tem para entregar nas suas mãos, amém? E eu tenho certeza que você vai conseguir viver, e não sou eu falando, mas é a própria palavra, uma vida plena de alegria e paz, amém? Vamos ficar de pé para a gente orar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos. Eu tenho certeza que de alguma forma Deus falou ao seu coração nessa noite. Eu tenho certeza que o desejo do coração de Deus para essa noite aqui é que você dê um passo a mais rumo a uma vida feliz, alegre e em paz, aonde o desejo do coração do Pai é entregar para cada um de nós os sonhos que Ele tem para as nossas vidas. As pessoas que estão descritas aqui na palavra de Deus, elas viveram a plenitude de alegria e paz, mesmo diante de adversidades. A gente vê aqui personagens bíblicos que no fim da sua carreira foi trágica, mas eles morreram com um semblante de paz e alegria, porque eles cumpriram com aquilo que Deus sonhou para eles. Eles tinham a verdadeira alegria e a verdadeira paz. E porque eles encontraram, eles receberam da parte de Deus, na busca deles, da intimidade com o Senhor, porque eles receberam isso da parte de Deus, a história deles está narrada aqui na Bíblia. São histórias para serem contadas de homens, de mulheres, que verdadeiramente buscaram intimidade e entender quais são os propósitos, quais eram os propósitos do Senhor para a vida deles. E não é diferente para a gente. Talvez a missão, os propósitos do Senhor na sua vida
não é você deixar o seu trabalho e você ir para missões, porque talvez isso é sonhos que Deus teve para uma outra pessoa. Talvez o que Deus sonhou para você e a missão que Ele tem para te entregar, para que você viva a plenitude, é você ser luz aonde você pisa, lá no ambiente do seu trabalho. Talvez o que Deus colocou para que você pudesse ser feliz e viver em paz, é você ganhar a sua família e continuar caminhando com ela, até o dia que Jesus vai voltar, disciplinando os seus filhos em amor, e mostrando e ensinando para os seus filhos o verdadeiro caminho que é Jesus. Talvez você tenha suprido, você tenha feito parte dessa missão, sustentando fisicamente, colocando o pão nosso de cada dia na mesa. Mas talvez o propósito do Senhor vai muito além, e a gente está negligente por conta disso, e por isso tem um vazio no seu peito. Talvez você tenha feito coisas, mas mesmo assim você não se sente feliz, realizado. Parece que ainda falta alguma coisa para que você possa viver a plenitude. A falta dessa coisa são as respostas que você precisa buscar em Deus para viver uma vida plena, porque essa é a intenção do coração de Deus. Mas depende de você, em nome de Jesus. Talvez você vai fazer, você vai se esforçar, você vai se fadigar, mas você está invertendo as coisas. Talvez vai chegar um momento que você vai ter que fazer isso, mas dentro daquilo que Deus sonhou para você. E hoje Deus manda falar para você que você tem que inverter. Primeiro você tem que descobrir quais são os sonhos que Deus tem para você, quais são os caminhos que Ele quer que você trilhe, para depois você se esforçar e andar nesse caminho, recebendo da parte dele a promessa de uma vida plena. Talvez está trocada a ordem. Talvez nessa noite Deus vai fazer um rebuliço aqui entre nós, e Deus vai trocar ministérios aqui. Talvez você estava almejando estar aqui no ministério de louvor para cantar, mas o que Deus sonhou para você, talvez não é no ministério aqui. Talvez Deus está te chamando para o ministério infantil, eu não sei. Mas você precisa buscar nele qual é os desígnios que Ele tem, quais os caminhos que Ele quer e sonhou para você. Talvez você está frustrado fazendo algo para Deus, porque aquilo que você está fazendo para Deus não foi aquilo que Deus quer que você faça para Ele, porque Ele tem algo específico para você, e você está cansado, você está fadigado, fazendo algo para Deus que não é aquilo que Deus queria que você fizesse. Alinha a sua vontade com a vontade de Deus, através de uma intimidade com o Senhor, através de uma busca diária, palavra de Deus, oração e jejum, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu já disse aqui na igreja, um dia eu tinha um sonho de ser missionário. Quando eu era jovem, menino ainda, eu tinha sonho de ser missionário. E para mim, missionário é largar tudo e ir para um campo missionário. Até que um dia Deus falou terra, mas era aqui na minha própria cidade. Era aqui, neste lugar. Quais são os caminhos que o Senhor tem para você? Quais são os sonhos? Quais os propósitos de Deus para a sua vida? Clama a Ele. Clama a Ele, que Ele vai te responder. Busca isso, prioriza isso na sua vida, em nome de Jesus. E não pare de orar e buscar essas respostas em Deus, até que você receba da parte de Deus, através do Espírito Santo, a certeza daquilo que o Senhor tem para a sua vida. E quando Deus te entregar, não questiona Deus, viva o propósito. Que em um primeiro momento pode parecer uma frustração, porque você sonhava algo e os sonhos de Deus são diferentes daquilo que você sonhava.
Mas quando você começa a viver os sonhos de Deus, você vai experimentar de algo tremendo, que é a verdadeira paz e a verdadeira alegria que só o Senhor pode dar. Então, com os olhos fechados, em nome de Jesus, para que você saia daqui dando o primeiro passo para você viver isso, que você faça a sua oração clamando ao Senhor hoje, buscando intimidade com Deus. Já começa agora a clamar ao Senhor: Senhor, qual é os desígnios do Senhor? Quais são os propósitos? O que o Senhor escreveu nesse livro sobre mim? Me revela, Senhor, em nome de Jesus. Me revela, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu quero essas respostas. Eu quero viver os sonhos do Senhor. Eu quero viver as promessas que o Senhor tem para mim. Eu não quero mais viver uma vida medíocre. Eu quero viver uma vida que o Senhor sonhou para mim de forma individual. Aquilo que o Senhor escreveu sobre mim, eu quero realizar. Me mostra, Senhor, eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus. Eu tomo posse da Tua palavra. Começa a falar com Ele. Deus está aqui neste lugar. Começa a buscar Ele em intimidade. Deixa Ele ministrar no seu coração nessa noite. Saia daqui com essas respostas em nome de Jesus. E encerre o período de uma vida medíocre de vez na tua vida. Que você essa noite é o seu clamor. Por isso, fale com Ele agora, em nome de Jesus. Comece a dar um passo de fé. Busca nele. Senhor, eu quero isso. Eu entendi, Senhor. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para que eu pudesse, Senhor, entender aquilo que o Senhor deseja de mim e aquilo que eu posso alcançar no Senhor, que é alegria e paz. Eu não quero mais viver os meus planos. Eu quero viver os planos do Senhor. Fala para Ele em nome de Jesus e Ele vai falar com você. O Espírito Santo de Deus tem liberdade neste lugar e Ele vai falar intimamente com você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não precisa que ninguém coloque a mão sobre a sua cabeça. Você precisa simplesmente ter a intimidade com Ele. Não transfira, não terceirize a sua intimidade com Deus. Não significa que há momentos que nós vamos orar junto por você, e nós vamos colocar a mão sobre a sua cabeça, e juntos em oração iremos orar com você. Mas agora o que o Senhor quer e deseja não é uma intimidade terceirizada, mas é uma intimidade com Ele agora, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo estava fazendo muitos milagres e chegou algumas pessoas que queriam fazer milagres também no nome de Jesus, mas sem intimidade com Jesus. E eles chegaram num lugar e começaram a dizer, umas pessoas estavam endemoniadas, eles disseram assim, que o Deus, Jesus de Paulo possa libertar aquelas pessoas. Daquelas pessoas que estavam endemoniadas, chegaram para ela e disseram assim: Jesus nós conhecemos, Paulo nós conhecemos, mas vocês nós não conhecemos. E deu uma paulada neles, eles apanharam, porque eles estavam terceirizando a intimidade. Deus quer que você tenha poder nas palavras dEle, que a palavra de Jesus na sua vida, ela possa ter poder, não terceirizada. Você, não é a intimidade do pastor da igreja que você pertence, mas é a sua intimidade com Deus. O que muda a sua vida é o seu relacionamento com Ele. Busca Ele em intimidade agora, dá esse primeiro passo, questiona Deus, busca nele. Senhor, eu estou aqui e eu preciso dessas respostas, porque eu quero viver a plenitude. Eu não aguento mais viver essa vida medíocre que eu estou vivendo, infeliz, triste, sem paz, com vazio. Eu quero viver uma vida plena. Eu já reconheci o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, mas agora eu quero viver, Senhor, no auge, na plenitude de uma vida que o Senhor tem como promessa para a minha vida. Eu quero viver os teus propósitos. Aquilo que o Senhor sonhou para mim, eu quero viver. Ore ao Senhor, em nome de Jesus. Feche seus olhos e ore ao Senhor. Nós vamos cantar uma canção, e no momento dessa canção, que você não preste atenção na canção,
mas que você preste atenção agora na sua intimidade com Deus. Começa a gerar essa intimidade com Ele. Começa a buscar essas respostas que o Senhor tem para a tua vida. E eu sei que o Espírito Santo que está aqui, Ele vai falar com você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais de 20 anos atrás, eu passei do limite. Eu pequei contra o Senhor e tive muitas consequências, muitas lutas. Desviei do caminho do Senhor porque eu ultrapassei o limite do pecado, como aqui já foi ministrado. E um dia, o Senhor querendo chamar a nossa atenção, nós nos vimos com o nosso filho Pedro no hospital com uma doença que era para a morte. E eu lembro que a gente frequentava a igreja, mas a gente sempre dizia não para o propósito de Deus na nossa vida, porque apesar de termos se arrependido do pecado, a gente não recebia, não aceitava o perdão de Deus. E os propósitos de Deus na minha vida, eu entendi que já tinha se findado. Eu tinha Jesus no coração, aceitei Ele como Jesus, como sendo meu Senhor e Salvador, mas vivendo uma vida infeliz e medíocre. E um dia o Pedro adoece, a gente estava no quarto de hospital e os médicos tentando de todas as formas fazer com que ele pudesse sair dali curado, mas o que a gente via nos olhos dos médicos era que eles nos preparavam para o pior. Até que meu pastor entrou naquele quarto de hospital. E ele entrou e foi poucas palavras que ele disse. E ele trouxe um recado da parte de Deus para a nossa vida, para mim e para a pastora Tuca. E o que ele disse foi o seguinte: até quando vocês não vão viver os planos que Deus tem para a sua vida?
Deus tem falado com vocês e vocês não têm ouvido. E agora o Senhor está falando com voz de trovão. Até quando você vai esperar que essa doença sobre a vida do Pedro seja uma doença para a morte, para vocês poderem ouvir a Ele? Ou vocês vão tomar a decisão hoje de viver os propósitos do Senhor? E ele entregou essa palavra e ele saiu do quarto. Nós dois caímos de joelho. E a partir daquele dia iniciou-se um processo da gente buscar qual era os propósitos do Senhor nas nossas vidas. Nós deixamos de ser simplesmente pessoas que estavam sentadas no banco de igreja, e a gente buscou na igreja que a gente estava, a gente poder cumprir com os propósitos do Senhor. Nós começamos a trabalhar com as crianças na época, depois trabalhamos com os adolescentes, e Deus foi fazendo algo tremendo através da nossa vida. E hoje nós estamos aqui, tantos anos se passaram, e nós estamos aqui porque nós ouvimos a voz de Deus, mas foi com voz de trovão. Deus está falando com você nessa noite. Não espera Deus ter que falar com você com voz de trovão. Busca na intimidade entender quais são os propósitos que Ele tem na sua vida. Se a intimidade com Ele foi quebrada por conta do pecado, hoje tem chance de você se reconciliar com Ele. Talvez o que está impedindo você ter essa intimidade com Deus é um pecado de estimação que você tem carregado no bolso. Entrega para Ele nessa noite. Conserta a tua vida nessa noite. Começa a direcionar a sua vida para você começar a viver os sonhos de Deus. Chega de uma vida fracassada, infeliz, e talvez ultrapassando os limites estipulados por Deus para a sua vida, vivendo uma vida de pecado. Deus está te dando essa chance nessa noite, em nome de Jesus. Ele quer se reconciliar com você nessa noite, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Se você está aqui, e o primeiro passo diante dessa palavra que você precisa ter nessa noite, e você sabe disso, é você se reconciliar com Deus. Eu não vou te chamar aqui na frente, mas eu queria que você tivesse um passo de fé, um ato de fé nessa noite, com os olhos fechados, que você levantasse uma das suas mãos, como você estivesse dizendo assim: Deus, eu sou aquele que precisa se reconciliar nessa noite, porque eu não quero mais viver uma vida medíocre, mas eu quero viver os planos do Senhor. Se você é uma dessas pessoas, levanta a sua mão pela fé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Levanta a sua mão. Se reconcilie com Ele hoje. Não deixa para amanhã. É hoje. Acerta a tua vida hoje com Ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá um passo de fé nessa noite. Levanta a sua mão. Eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Pai, tem pessoas que estão com as mãos levantadas, e a intenção do coração deles nessa noite, ó Pai, diante dessa palavra, é gerar intimidade com o Senhor que foi irrompida por uma falha, por um pecado, por um caminho errado. Mas agora, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor conhece a intenção do coração de cada um. E o Senhor sabe, ó Pai, porque foi o Senhor, o Espírito Santo, que tocou no coração dessa pessoa em levantar uma das mãos. Que agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa ministrar sobre a vida deles o perdão, ó Pai. Perdoa, Senhor. E que a partir de agora, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa estar começando a escrever uma nova história. Ó Pai, que a partir de agora, Senhor, possa ser uma vida diferente. Que possa ser uma vida, Senhor, pautada no Senhor e numa intimidade, porque não tem mais nada que atrapalha em ter uma intimidade verdadeira com o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, escreva, Senhor, a história que o Senhor tem para contar sobre a vida delas, que possa ser escrita com o dedo do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada um aqui, Senhor,
e como um todo, ó Pai, como toda a igreja, que a palavra que aqui foi ministrada, Senhor, possa produzir mudanças, e que nós possamos ver, Senhor, um rebuliço espiritual acontecendo no nosso meio, de pessoas, ó Pai, buscando no Senhor a intimidade, e aquilo que o Senhor revelar como propósito, que a gente possa seguir avante, cumprindo com a nossa missão e com os caminhos que o Senhor escreveu para cada um de nós. Obrigado, Senhor, por essa noite, por essa palavra, e obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui. Pai, que em nome do Senhor Jesus nós possamos escutar muitos testemunhos daquilo que o Senhor vai fazer através dessa palavra que é viva e eficaz. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus. Profetiza a bênção do Senhor. Viva o propósito do Senhor na sua vida. Direcione a sua vida para os planos do Senhor, em nome do Senhor Jesus.